Oi! Oi, Fabi! Falaremos hoje do método SMART, bastante usado principalmente aqui pelas empreendedoras e de maneira sempre simples, né, Fabi? Eu vou me apresentar. Então, eu sou a Lúcia Barreto, eu sou mentora de empreendedora, sou youtuber, sou palestrante, sou administradora, tenho pós-marketing, 15 anos de franquias, enfim, 11 vezes mudando de trabalho até descobrir em 2012 que meu pai falava, abre a sua empresa, abre a sua empresa. Comecei trabalhando com meu pai, ele foi um dos chefes mais firmes que eu tive, foi ótimo, que eu fiquei lá 4 anos e meio, fui para a IBM e sobrevivi. Há 20 anos atrás, estagiário era estagnário, não tinha bullying, não tinha processo. Então cansei de ver estagiários pedirem a conta porque era muita pressão e eu chegava em casa eu chorava, mas lá eu ficava firme. Minha missão na Empreenda é contribuir para o desenvolvimento das empreendedoras protagonistas para que elas organizem a empresa com modelo de negócios, definindo os objetivos, aumentando as vendas com equilíbrio entre vida pessoal, família e trabalho, Fabi. Porque a gente vê empreendedoras super bem-sucedidas com a saúde daquele jeito, às vezes com a casa com uma bagunça, na família emocionalmente falando. Então a gente faz o que eu chamo de 360. Vamos desmembrar? Uma coisa é eu ter a minha agenda. Eu sugiro a agenda do Google, porque eu coloco inclusive os meus compromissos pessoais. Então minha agenda de hoje tá assim, ó, tá bem tranquila, tem quase nada de compromisso. Mas ó, eu tenho meu almoço, eu tenho meu café da manhã, seu almoço. Gente, a gente não almoça, tá? Você tem que colocar isso no seu bloco de tempo. Tem. Outra coisa é eu ter a minha lista de tarefas do dia. Eu amo ferramenta gratuita. Eu sei que tem o dilema das redes, que falaram do Google e do Facebook. Isso é uma coisa, tudo tem bem e mal. Vai de como você utiliza o recurso que você tem disponível, certo? Tem gente que tem que usar maconha como medicina. Então assim, a gente nunca sabe, não vai julgar, vai entender por que a pessoa está fazendo aquilo, né? Mas você tem o Google Keep, que é uma ferramenta gratuita que você pode criar bloco de notas para assuntos diversos. Dá para você colocar checklist, se você terminou você consegue dar um check ali, fica mais fácil. Temos a agenda do Google, onde eu coloco tudo, não esqueço nada, reunião das crianças, enfim, tudo, coloco tudo aqui. Cuidar de mim, meu ritual da manhã, outra coisa é minha lista de tarefas. O método SMART é para que eu consiga definir as minhas metas, Fabi, de vida e do trabalho de maneira mais simples e com chances de alcançar. O que eu recebo aqui de empreendedoras frustradas? Ai, Lu, coloquei uma meta de vendas na minha empresa, eu não alcancei. Coloquei que eu ia conseguir fazer um curso que eu tô super querendo, perdi a dar. Enfim, tem um monte de coisa aí que a gente tenta colocar e não consegue. Então, o método SMART eu vou desmembrar aqui com você, Fabi, como é que eu consigo saber se a minha meta é alcançável. Tem gente que chega pra mim falando que tem que alcançar determinadas metas e aí a gente vai falar sobre um pouquinho sobre ser relevante. A meta nem é dela. A meta é de outra pessoa, alguém te pressionando, alguém dizendo que você tem que, ninguém tem que nada. A gente tem a nossa vida, óbvio, a gente tem família. Por exemplo, quando eu entrei na Acmos, muitas pessoas falaram marketing de relacionamento, você é louca. Hoje é minha principal fonte de receita e vai ser a minha aposentadoria. A gente vai depender aqui no Brasil da aposentadoria do governo, Fabi? Ou você começa a investir ontem, Tesouro Selic, para começar falando das metas. Por que chama SMART? É uma sigla em inglês. Então, vamos começar pelo S. O S é específico, né? Então, a gente está falando de ser específico. Eu até trouxe uma colinha aqui. Eu vou dar um exemplo. Eu tô louca para emagrecer. Emagrecer quanto, criatura? Eu preciso aumentar as vendas da minha empresa. Aumentar quanto, meu Deus do céu? Seja específico. Legal. Primeiro ponto aqui, especifiquei o que é a minha meta. Eu quero um carro. Que carro? É um carro usado? Mensurável. Vou querer perder lá os 5 quilos. E aí esses 5 quilos eu consigo mensurar? Consigo. De repente, num mês, como é que eu consigo fazer isso, né? Por exemplo, a gente fala assim, eu quero ser milionário. Legal. O ano que vem. Será que é possível? O SMART, ele é um planejamento do seu objetivo. Vamos buscar um outro exemplo.
Sabemos que, se Deus quiser, todos vacinados, voltaremos a viajar. Imagina esse mercado que mega reprimido que não tá, né? Eu quero viajar e eu quero ir para as Maldivas. Vamos pensar então que eu preciso de 30 mil reais para viajar. Mas eu quero daqui 1 ano e meio. Vamos pensar isso reverso. 30 mil reais. Se eu dividir isso pela quantidade de meses, quanto que eu preciso por mês para alcançar esse valor que eu estou buscando? Eu sou muito adepta de não ter todos os ovos na mesma cesta. Por isso que eu tenho 2 negócios. Então eu tenho a Empreenda Sem Mistério, mentoria para mulheres, e eu tenho a Acmos, desenvolvimento de empreendedores. Algumas pessoas acabam até buscando uma renda extra para alcançar determinado objetivo. Então eu fiz as minhas contas. Poxa, Maldivas em 1 ano e meio, com o que eu recebo? No way. Mas espera aí, se de repente eu entrar na Acmos ou qualquer outra coisa que eu fizer extra, eu consigo ter uma receita X, não mexo na receita que eu tenho as minhas contas e as minhas obrigações, e eu consigo alcançar o objetivo que eu estou buscando. E você tem que colocar também que assim, eu ganho X por mês. Esse X eu tenho que transformar em horas, certo? Para que você saiba quantas horas você trabalha para você ganhar aquele X. E quando você for comprar algo ou desejar algo, então você vai transformar esse valor nas suas horas trabalhadas. Então a gente tem que saber disso também. Muitas empreendedoras que chegam aqui estão com a precificação de produtos e serviços errado. Pode ser que você não está cobrindo todos os seus custos, despesas, dentro do seu preço. Digo mais, você tem que pôr o seu prolabore, você tem que ser remunerada, você tem que pôr suas férias, você tem que pôr o seu 13º. As pessoas acham que quando eu ficar grande, eu incluo isso no meu valor, no meu preço. Não, é agora. Então aí, se você tem a sua empresa, você consegue precificar, você consegue saber as suas horas e mais que isso, você consegue saber todos os seus custos de despesa. Mas, Lu, para a pessoa física, idem. Tem uma planilha, saiba o quanto você precisa para você estar vivendo mensalmente com as suas obrigações e descubra se para determinado objetivo ou meta que você está buscando, você vai precisar talvez ter uma renda extra para gerar mais caixa. Tem outras formas também na sua empresa, mas aí se vocês quiserem saber, é só contratar a Empreenda que eu ajudo vocês. Aí a gente vem com o A, que é o atingível, eu até coloquei aqui. Não adianta a gente ficar pensando, ou então vamos pensar alguém que está muito acima do peso e ela levou anos para chegar ali 15, 20 quilos a mais do que ela está hoje. Se eu levei anos, por que eu quero perder tudo em 1 mês? Você vai conseguir entender esse período que você está colocando realmente é real. E é aí que a gente se frustra. Então, por exemplo, eu quero viajar daqui 2 meses. São 2.000 euros. Eu tenho 0 hoje. Mas eu vou viajar e acaba se endividando. Às vezes usa cartão de crédito, às vezes usa limite de cartão. E aí até vai viajar, mas volta estressada. Então também não adianta nada, né, Fabi? Somos imediatistas. Olha os meus bigodes, é tarde, tarde, tarde. O que eu até falo com as minhas clientes? A meditação guiada, ela te ajuda muito. Então é uma pessoa, no fundo, sugerindo que você faça. Mas assim, resumindo, é possível, é um treino. A gente recebe muita informação, principalmente agora com a era digital. Eu preciso limpar minha mente para que eu consiga me concentrar, estar aqui e fazer uma limpeza, né? Vamos agora para o R do SMART, ponto de atenção. Ele é relevante para você? Eu participei uma vez como voluntária com a minha mãe numa casa de crianças e adolescentes com HIV. A gente ia à noite, revezava com outros voluntários. Acho que foi uma menina lá, eu nem lembro, num desses universos adolescentes. Eu tenho que comprar um carro. Você gosta de dirigir? Não. Meu pai disse que eu tenho que comprar um carro. Por que você tem que comprar um carro? Eu tô dando um exemplo aqui. Na nossa época, Fabi, ter um carro era imprescindível. Hoje a gente tem o Uber, você tá indo na Europa, você tem transporte público. Eu lembro quando eu fui para Porto, a gente fez tudo aí, muito tranquilo, não tem problema nenhum, né? É relevante para você? Tem alguém te pressionando? Eu tenho que voltar pro mercado de trabalho. Mas peraí, você não tá com a sua empresa? Você não começou a empreender? Você não tá fazendo biscuit que você ama? Você não tá fazendo bolo caseiro que você adora? Mas é que meu marido
falou, que não vai dar certo esse negócio não, que eu tenho que voltar pro mercado de trabalho, é que meu pai e minha mãe, eles acham que empreendedorismo não funciona. Peraí, gente, só um minuto. Ela tem que ser relevante pra você. Fabi, a pessoa só faz com a gente aquilo que a gente deixa. E cada um tem a vida que merece. A primeira vez que eu vi essa frase foi do Paulo Vieira. Eu fiquei com tanta raiva que eu apertei pause no vídeo e fui andar. Aqui na minha, nunca vou esquecer. E eu tinha perdido um tio. E aí eu falei, não, respira fundo, todo mundo falando pra eu assistir esse tal de Paulo Vieira, deixa eu ver o que ele tem pra dizer. Olha que coisa louca. Você tem alguém doente na sua família? Ele se cuidou? Ele é obeso? Ele é fumante? Meu tio tinha, infelizmente, morrido de câncer, mas por obesidade e tabagismo, né? Ele falou assim, não estou julgando a pessoa, mas infelizmente a vida é feita de escolhas. Você pode escolher errado e de repente colher uma consequência que você não quer. E essa história da pessoa fazer aquilo que você não quer, então eu vou te dar um exemplo prático, gente, caso real. Quando eu entrei na Acmes, meu marido não acreditava que ele tinha tido contato com marketing de relacionamento lá atrás. Eu tinha que trabalhar de sábado, eu fazia massagem no pé das pessoas. E aí eu escutei de uma pessoa assim, você é pós-graduada pela FAAP, como assim massagem no pé das pessoas? E eu cruzei com tantas mulheres incríveis com depressão, com problemas que eu pude levar um pouco de atenção. E aí eu falei pra pessoa, Jesus lavou o pé dos apóstolos bem. Quem sou? Boa resposta. E ele não queria, ele até ficava bravo comigo, assim, e eu me mantive firme. Mas quando eu chegava em casa, que ele às vezes discutia comigo, um dia eu acordei e falei, como é que tá a minha energia? Eu me sentia culpada, que era sábado, a gente não conseguia se ver. Teve um dia que eu falei, peraí, deixa eu mudar essa energia aqui, culpada, eu estou trabalhando num negócio que num futuro muito próximo ele vai se beneficiar. Então eu não tinha ganho ainda, eu ganhei um cruzeiro e uma viagem pro Ibério Star, na Praia do Forte, na Bahia, pela Acmes, né? Falei, peraí, quando eu ganhar um prêmio, ele vai comigo. E eu me mantive, e aí ele foi mudando. Eu mudei, e aí ele vinha, eu falava, tô trabalhando. Processo de sinistro número 158. É fato, gente. Quando a gente muda, tudo ao nosso redor muda. Já é cientificamente provado. E olha só que interessante. Quando eu tava pra ganhar o cruzeiro, ele falou assim, eu não vou com você. Não posso, eu tô cheia de coisa pra fazer. Eu falei, tá bom, né? Aí eu ganhei, falei, eu ganhei. No dia seguinte ele veio, já falei com a RH, já reservei a minha agenda. Fiquei muito feliz que ele pôde ir comigo. E a gente foi 2019, então foi fevereiro o cruzeiro e outubro a gente foi pra Bahia, né? Se você tá aí tendo dificuldade, se à sua volta as coisas não estão legais, primeiro, quais são suas escolhas? E segundo, qual é a sua postura? Você tá se sentindo culpada? A pessoa tá fazendo aquilo que você não gosta? Chega e conversa. Vai conversar uma vez? Não. São 12.982 vezes. Quantas vezes precisar. Então a gente chega aqui no tempo, né? Quanto tempo eu preciso, né? Tô falando aqui, daqui 1 ano e meio, legal. Vou fatiar esse valor que eu preciso. As meninas que querem emagrecer, às vezes não é peso, são medidas. A forma mais saudável de eliminar peso é quando você não mexe muito na balança, você troca a massa gorda pela magra e aí você percebe calça mais larguinha. Pontos de atenção. Quem escreve, isso é comprovado, tem 50% a mais de chance de realizar, deixa esse negócio de estar na cabeça. Tem o quadro dos sonhos, falando em física quântica, que você pode criar lá no Canva, montagem de fotos. Eu tenho um vídeo no meu canal, inclusive Contraluz é quem cuida do meu canal com tanto carinho, a direção é maravilhosa, né? Mas tem um vídeo lá falando sobre o quadro dos sonhos que você pode trabalhar a visualização criativa. Então, antes de eu ganhar esse navio que eu te falei, tinha lá a fotinho, eu fechava o olho, como eu já tinha feito, eu sentia a brisa do mar, eu me transportava lá pro navio. Claro que tem que ter o TBC, tirar o bumbum da cadeira. Não adianta smart, não adianta quadro dos sonhos se você não agir. Não fica esperando ficar perfeito, não. Vai e faz, depois conserta. Uma outra coisa também, mudar a mentalidade, né? A gente tem muitas crenças limitantes. As crenças limitantes a gente começa a construir na barriga da nossa mãe. A gente vai extrapolar, né? Tem constelação familiar, que é essa quebra com os nossos antepassados. Coisas que não são nossas e estão com a gente. Então, essa limpeza. Então, procure alguém especialista em constelação familiar. Eu super recomendo. Eu fiz a minha, saiu coisas do meu sogro. Então, olha que interessante, né? Gente, essa história do quadro dos sonhos, o importante é você trabalhar também a visualização, é você se transportar para onde você quer ir, tá? Dividir a meta que eu já falei, tá? Eu quero juntar 10 mil reais. Divide pelo número de meses
divide aí se você tem um trabalho que você recebe semanal, para você poder saber onde você quer chegar. Se precisar, busque uma renda extra e tá tudo bem, gente. Não deixe todos os ovos na mesma cesta. Vamos fazer um resumo geral aqui do Smart. Eu quero perder peso. Gente, seja específica. 5 quilos. Atingível. Você fatura 5. Eu quero chegar em 20 mil reais no mês que vem. A chance de você chegar é grande? Não. Você pode sim definir que daqui 6 meses você quer estar no patamar de 20 mil reais. Principalmente para nós mulheres que temos hormônios, emoção e tudo muito aflorado, a gente precisa ter isso mais específico. Tem que ser relevante para você. Tem que ser magra porque meu marido tá pedindo, porque minha mãe tá enchendo o saco. Vamos ser felizes, pelo amor de Deus, né? Então seria isso, você conseguir entender o que é importante hoje para você. É importante você ter essa flexibilidade. A gente está hoje num mundo dinâmico e se você não se adaptar, você vai ficar parado no tempo e não vai te levar para lugar nenhum. Tem que focar na solução.